Este salmo tem o seu sentido a partir do primeiro e do último versos. O primeiro verso disse: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Logo, está afirmando a bondade de Deus, está afirmando a sua misericórdia que dura para sempre, ok? É uma afirmação. E diz que aqueles como nós devem ser gratos. Agora vejam o verso 43. Quem é sábio, atente para essas coisas, as coisas mencionadas no Salmo, e considere as misericórdias do Senhor. Quando o Senhor nos redimiu, Ele começou a trabalhar em nós em vários sentidos da nossa vida. E um dos sentidos nos quais Ele trabalha é fazendo-nos sábios, crescentemente sábios, para percebermos a sua boa mão, mesmo nas coisas mais azedas e amargas da vida. A resposta do sábio à misericórdia do Senhor é como chamo essa pregação. Espero que nós aprendamos a responder com sabedoria à misericórdia do nosso Deus sobre as nossas vidas. Resposta do sábio. Já olhei com os irmãos os 2 versos que montam a chave do texto. E você pode perceber, pela leitura que foi feita, que este salmo tem uma estrutura. Ele tem o seu início chamando a render graças. Ele fala de coisas, em geral, ruins, das quais o Senhor restaurou os homens, e que ele o fez, restaurou os homens, após algo que acontece, vocês podem perceber, no versículo 6, no versículo 13, no 19 e no 28. Esses 4 versos dizem: então, na sua angústia, na angústia do pecador, então na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Esta é uma marca no Salmo que o divide em partes. Como são 4 vezes que isso aparece, pode parecer que são 4 partes, não é? Mas são 5, porque a última parte não tem esse detalhe. A segunda característica que nós temos da estrutura desse Salmo é a convocação a render graças. E você pode verificar que está sempre 2 versículos após a este do pedido de graça que é feito. O versículo 6, já vimos: na sua angústia clamaram ao Senhor, Ele os livrou das suas tribulações. Salta ao 7 o seguinte: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Observe o que diz o verso 15: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Vejam, por favor, o 21. A mesma coisa. E, por fim, fugindo um pouquinho da regra, porque o verso 29 foi quebrado em 2, 29 e 30, o 31 vem e diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Isso quer dizer que em várias situações o salmista apresenta o homem como carente da intervenção divina. O homem percebendo a sua necessidade da intervenção divina. E percebendo, clamando por socorro. Na sua aflição, clamaram a Deus e Ele os ouviu. Ele os atendeu. O que fazer depois que somos atendidos? Agradecer. As crianças já aprendem isso, não é? O que você diz depois disso? Ganhou o presente. O que você diz?
Obrigado. Pois é, essa é a estrutura do Salmo. Mas como eu disse, tem uma parte final que não tem esse trecho. E não tem esse trecho justamente porque ele vai dizer, ao invés de exortar, deem graças, ele vai dizer, quem é sábio, atente. Porque se for sábio, vai saber o que fazer. Se tiver recebido da mão de Deus a sabedoria para reconhecer as obras de Deus, as obras que a nós parecem boas, que bom que o Senhor me deu isso. Estou forte, saudável, estou com a conta bancária em ordem, a família está em paz. Que bom, Senhor, aleluia. E aí, última estrofe do hino 62. Eu te agradeço, Senhor, os meus amigos. E os inimigos, também te agradeço. Fica um pouco mais estranha a coisa, mas aquele que é sábio vai identificar a mão de Deus agindo numas e noutras situações, com uns e com outros instrumentos. É difícil aprender a lição, mas o Senhor ensina. E Ele dá sabedoria para que nós aprendamos. Assim nós vemos a primeira parte aqui. E observamos que o trecho, embora tenha mais ensinamentos, eu vou destacar apenas este. O Senhor tira o que está perdido no deserto e o transporta para casa. Entenda isso válido ao povo que estava no deserto, ao povo referido aqui, o de Israel no deserto. Mas entenda também que nós temos os nossos desertos. Andamos por aí passando sede e fome sem termos expectativas de vida. O Senhor, da mesma forma, nos livra. Ele pode não nos tirar de um deserto físico, mas nos conduz para um lugar onde nós podemos nos saciar, quanto à fome, quanto à sede. Então ele diz no versículo 4, andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Observem, sem achar cidade em que habitassem. Agora veja o 7, conduziu-os pelo caminho direito, que é o oposto de andar errantes pelo deserto. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem, que se opõe a sem achar cidade em que habitassem. Percebe? O Senhor em todas as coisas agindo e ensinando o seu povo, o seu amado redimido, a depender dEle, a esperar nele, a pedir a Ele, a ser grato a Ele. No deserto para casa. Nos versos 10 a 14, da prisão à liberdade, na verdade de 10 até 16, mas com ênfase em 10 e 14. 10. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferrolhos. Quantas vezes, irmãos, nós estamos de fato com a nossa vida em trevas, não é? Estamos numa noite. Muitos anos atrás, realmente faz muitos anos, eu tinha meus avós paternos vivos ainda, seu Abrão e Dona Rabes. E no aniversário de casamento de 50 anos deles, meu tio Elias Abrão veio de Curitiba pregar nesse culto de ação de graças. E ele usava algumas expressões. Enquanto contava a história dos meus avós, ele dizia de certos trechos difíceis, trechos de sofrimento. Ele dizia aí desses trechos, noite escura. Quantos de nós passamos por noites escuras? Nos sentimos presos. Como vamos sair dessa situação? O que fazer diante disso, irmãos? Primeiro de tudo, fundamental para tudo, confiar no Senhor, clamar pelo socorro do Senhor. É por isso que nós temos aí uma vez mais a repetição do refrão no 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor.
Mas podemos ver o 14 em contraposição ao 10. Tirou-os das trevas. Eles estavam assentados nas trevas. Eles estavam nas sombras da morte. Tirou-os das trevas e das sombras da morte. E lhes despedaçou as cadeias. Eles estavam presos em aflição e em ferros. E o Senhor agiu libertando. Você já percebeu isso na sua vida, certamente? Está desencaminhado e o Senhor te dar caminho. Está se sentindo preso e o Senhor te libertar. Eu não me refiro apenas à salvação, à redenção, porque isso é incomparável. Mas há outras situações menores que no momento em que acontecem parecem ser intransponíveis para nós. E o Senhor nos ensina com elas e nos livra da prisão à liberdade. A terceira sessão fala da tolice à palavra. Nós, queridos, quando chegamos a este mundo e quando nos desenvolvemos, com mais ou com menos estudo, não importa. Não é o estudo que vai fazer diferença nisso. Nós somos tolos. Somos cegos para a realidade das coisas. Nós não compreendemos a Deus e não entendendo a Deus, não entendemos sobre a sua revelação e sobre o significado das coisas conforme a sua palavra. Não entendemos nada disso. Somos tolos. E não adianta ter PhD para passar a ser sábio. Tem conhecimento, mas continuam tolos sem Cristo Jesus. Olha ali, versículo 17. Os estultos, os tolos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Meus caros, nós costumamos plantar as próprias ervas daninhas na nossa horta. Nós mesmos cavamos o campo por onde vamos andar e depois andamos ali e tropeçamos. Nós mesmos fazemos aquilo que alguns chamam que é cavar a própria cova. E fazemos isso na nossa tolice. Mas quando nos damos conta disso, o que fazemos? Senhor, na minha angústia clamo a Ti, verso 19. Livra-me, Senhor, das minhas tribulações. E o Senhor faz o que nesse caso? Ele nos desvela o entendimento. Ele tira de nós, evidentemente que mais rapidamente aqui, mais lentamente ali, mas Ele, ao nos redimir, Ele age em nós permitindo que nós compreendamos as coisas da vida e paremos de trabalhar contra nós mesmos, contra os outros. E o Senhor nos mostra isto aqui no verso 20. Como é que Ele resolve isso? Ele nos envia a sua palavra e nos sara e nos livra do que nos era mortal, a nossa tolice, o nosso próprio cavar para a nossa própria perdição. Alguns têm nisto, por exemplo, o terrível hábito de fazer maus negócios. Então a pessoa, ela consegue fazer dívidas, até mesmo para se desfazer de dívidas. Não, se eu pegar essa dívida, eu pago aquela. A hora que vai ver, tem uma outra maior. Não, eu quero fazer amizade com alguém, e para fazer essa amizade, eu faço inimizade com o outro. Eu cavo as minhas próprias covas, tolo. Mas o Senhor vai abrindo a mente do crente. E nessa abertura da mente do crente, ele vai percebendo onde tem errado. Você não percebeu que desde que você creu até hoje, o seu entendimento mudou? A sua visão de mundo mudou? A sua maneira de compreender as coisas mudou?
se é redimido, é porque o Senhor o quis, e o Senhor age iluminando, e o faz com a sua palavra, como nós aprendemos com a palavra de Deus. Logo Ele nos livra da tolice, nos levando dela até a sua palavra. A palavra de Deus é a sabedoria. Há uma quarta sessão, em que Ele nos leva da angústia à alegria, ou, se você quiser, da tempestade em alto mar ao porto seguro. Você percebeu que nessa quarta sessão, os homens, verso 23, tomam navios, descem aos mares, eles fazem seus comércios, fazem tráfico. Aqui tráfico é comércio, por favor. É que nem aquela outra palavra também que se usa, né? O Senhor tem as suas milícias, mas Ele não faz crimes no morro, ok? É o exército do Senhor. Aqui o tráfico é comércio, né? Então os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Eles estão diante de coisas grandiosas, mas essas coisas grandiosas são muito maiores do que eles mesmos. Então, de repente, olha lá, Ele falou, o Senhor, e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. E aí então o que acontece no mar? Subiram as ondas até os céus, desceram até os abismos, e no meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma. Isto é, eles estavam desesperados quanto à própria vida. Outra historinha. Quando eu era menino, eu tinha cabelo na época, inclusive, bastante. Meu irmão me chamava de testinha, porque eu tinha tanto cabelo que a testa era pequena. As coisas mudaram. Mas então, eu fui com a família no Play Center. Era uma aventura. E naquela vez que nós fomos ao Play Center, o primeiro brinquedo que eu fui chamava-se Barco Viking. Acabou o dia, eu não consegui fazer mais nada. Eu ainda era um adolescente e o brinquedo acabou comigo. Eu entrei da cor da pele e saí verde. É exatamente isso que está aqui no versículo 26. Sobe nas ondas, baixa nos abismos. As pessoas falam: eu quero sair daqui, eu vou morrer. Só que isso acontece nas nossas vidas mesmo, não é? Uma hora está tudo tão tranquilo, e de repente parece que está tudo fora de controle. Eu não consigo juntar as pontas, e bate um desespero. O que eu faço agora? Como é que eu me encaminho para casa? A resposta está aqui. Na sua angústia clamaram ao Senhor. Ele os livrou das suas tribulações. 29. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim, veja, Deus os levou ao desejado porto. O Senhor conduziu para o caminho de vida, de paz, de segurança. É tudo figurado aparentemente no Salmo, não é? Mas eu tenho certeza que você está enxergando a sua vida aqui. E há finalmente a quinta sessão. A quinta é aquela que não tem par, porque ela termina deixando-nos em suspenso. Veja que os dois primeiros versos falam de coisas bastante negativas. Converteu rios em desertos, isso é um horror. Mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado. Vocês já ouviram falar daquele Uno, o Átila, o Uno? Ele ia destruindo no caminho os povos que o enfrentavam. Só que ele destruía os povos e fazia o que com a terra, você sabe? Ele lançava sal na terra. Não é sal da terra, né? É sal na terra, para que nada mais brotasse ali. Ele produzia desertos. Aqui.
O Senhor fez então uma terra frutífera em deserto salgado, mas faz isso em disciplina, por causa da maldade dos seus habitantes. Mas o mesmo Senhor, verso 35, converteu o deserto em lençóis de água, a terra seca em mananciais. O Senhor age então de um modo e de outro, e age em disciplina de um modo, e age em edificação do outro. É o mesmo Senhor agindo na vida das pessoas. E as pessoas não identificam a mão de Deus. Irmãos, nesses dias, muitas pessoas, eu provavelmente entre elas, fiquei aflito quanto aos resultados da nossa política. Ah, meu Deus, o que vai acontecer? Ora, calma. Será que Deus perdeu o controle? Será que Deus não traz, além da terra frutífera, dos mananciais, não faz desertos também? E não traz a nós, a nossa mente, ao nosso coração, as razões para que nós, com sabedoria, lhe rendamos graças? Não apenas quando nos livra, as 4 primeiras sessões, mas também quando nos disciplina, a 5ª sessão. E em dado momento, versículo 41, levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. O Senhor nos livra, o Senhor tem para nós guardado algo precioso, ainda que seja no céu. Mas Ele tem guardado para nós. A questão é que os retos, verso 42, veem isso e se alegram. Veem o poder soberano de Deus e falam: isso é da mão de Deus. O Senhor reina, o Deus soberano, que é o único Deus, a quem eu adoro em espírito e em verdade, e eu lhe sou grato. Grato, mesmo não entendendo nada, mesmo com aflição aparente em meu coração, mas eu o busco, eu confio nele, eu espero nele, e então, ainda que não compreenda, me alegro nele, porque diferente do reto que se alegra, há o ímpio que fecha a boca, e quando a abre, blasfema. Então, finalmente, concluindo, qual é a resposta do sábio? Espero que a minha resposta, a sua resposta, redimidos pelo Senhor, a todas estas obras de Deus. Foi Deus que levantou o mar, lembra? Foi Deus que o acalmou. Foi Deus que secou a terra. Foi Deus que a fez produzir. O que faz o sábio quando olha para tudo isso? Ele agradece a Deus, se alegra no Senhor, adora ao Senhor.